Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas de RPG. Eu sou o Paul, estou aqui no Sindicato do RPG. Mais um vídeo dessa série de dicas que nós damos um pouco baseadas nas sessões que a gente tem lá no Spotify, Sindicato do RPG. Então segue a gente lá, dá uma ouvida nas sessões. A gente está começando do início, desde a primeira one shot, e cada episódio que a gente jogou dá para extrair algumas dicas interessantes, coisas que a gente foi aprendendo conforme a gente foi jogando e narrando. Então são dicas para mestres e jogadores. Se você não conhece o podcast, ouve. A gente tem mais de 100 episódios, one shots, campanhas. O foco é principalmente da quinta edição, mas estamos expandindo. A gente tem jogo de Tormenta 20, a gente tem jogo de Old Dragon, a gente tem jogo de Black Troopers, Call of Cthulhu, e a ideia é ter cada vez mais sistemas diversos. Por enquanto, o foco é D&D quinta edição, porque é o sistema que a gente jogou nas primeiras sessões, nos primeiros episódios. Mas são dicas que eu acredito que dê para usar em outras mesas, tá? E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa quarta one shot chamada A Abominação. E tem muita coisa legal para falar, porque é um exemplo de erros e como a gente pode aprender com eles, tá? Então, bora lá pro vídeo. Eu vou começar. Eu passei aqui pro Miro as anotações que eu estava fazendo, porque essa quarta sessão ela vai ligar com quase todas as outras dicas que a gente já tinha analisado nos episódios anteriores, tá? E a gente começa, então, falando sobre a premissa da abominação. Uma das dicas ali do segundo episódio foi tenha uma premissa, né? E essa one shot, a abominação, ela não apenas teve uma premissa, como ela teve uma história já pronta para narrar, o que me facilitou muito. E só para compartilhar um pouco dessa história, eu falo no início do episódio, mas eu queria enfatizar é que essa história veio da loot box da Caverna do DM, uma loja de miniaturas e acessórios de RPG muito boa, do Lucas Dressler, trabalho excelente. O Lucas também tem seus próprios conteúdos pessoais na Twitch e também no Spotify, então segue o Lucas, dá uma olhada na loja também, Caverna do DM. E ele tinha esse produto, a Loot Box, ele continua com o Mini Loot Box, que é uma caixa de miniaturas que vem mensalmente para você que gosta de colecionar e pintar miniaturas. Na época, as Loot Box elas vinham com uma cartilha, um folderzinho com uma sugestão de aventura para utilizar as miniaturas que estavam sendo entregues naquele mês. E essa loot box em específica veio com essa história que eu usei para narrar a abominação. Desculpa. E aí, o que veio? A ideia toda da one shot já estava pronta, né? Ele descreve a base da história, como inserir as miniaturas que estão na box, e ele dá alguns ganchos para você inserir seus próprios elementos. Foi o que eu acabei fazendo, então eu não lembro exatamente a linha onde termina a base e onde começa o improviso e os outros elementos que eu adicionei, mas eu posso garantir que 90% da história veio do Lucas Dressler, então eu tenho muito a agradecer ao Lucas. E qual que foi a premissa? É uma aldeia com 3 sacerdotes que vivem ali num terreno clerical, então tem algumas construções dentro de um terreno morado e uma aldeia em volta. E já há um tempo, os mortos no cemitério da aldeia têm se erguido dos seus túmulos para ir atrás dos aldeões. E apenas nesse terreno clerical, nesse território, os aldeões estão seguros. Os mortos não conseguem
entrar por ali. E o grande twist da história é que os 3 sacerdotes, que vão ser os NPCs que vão, os PDMs, né, que vão receber o grupo, eles estão por trás dessa maldição e eles estão tentando invocar uma entidade, a abominação Orgoroth. E na verdade esses sacerdotes estão mortos há um tempo já e eles pedem ajuda para o grupo, mas para acobertar a situação e para depois no final tentar atacá-los desprevenidos. E essa é a história. E isso já, de ter essa história, a gente já reforça aquela dica do segundo vídeo, que é tenha uma premissa. Então não apenas eu tinha uma premissa, mas eu tinha uma história muito, muito legal, já praticamente pronta para narrar. Precisei só encaixar ela com o cenário de Númenor, de Meiolar, que a gente já vinha explorando, e dar uns temperinhos para ela ir na direção que eu queria, que inclusive é aí uma das dicas, mas eu quero passar primeiro pelas que eu quero reforçar, né, as que estão repetidas. Então, tem uma premissa, já dá pra matar aqui de cara, eu já tinha essa premissa. Vou comentar sobre a 1.1 aqui do primeiro vídeo, Narre One Shots. Essa história, ela foi desenhada para ser uma one shot, uma aventura, né, com início, meio e fim, sem precisar alongar muito, sem precisar estar numa campanha. E nesse caso foi muito importante ela ser narrada no one shot para mim, porque foi uma oportunidade para eu aprender com as coisas aprender um pouco a lidar com as coisas que eu comentei no primeiro vídeo, que é controle de tempo, ter uma noção boa da dinâmica e do andamento e do ritmo que as coisas vão acontecendo, e eu acredito que eu podia ter feito melhor. Então, narrar essa one shot e ouvir depois e perceber os pontos em que o ritmo deu uma caída foi bem importante, e ter esse formato de one shot me ajudou com isso. A dinâmica das 3 histórias, um personagem foi apresentado nessa one shot, o Vesemir. Então, um desses pontos de ligação que eu quis fazer da história para o cenário é que esse personagem novo apareceria em Meiolar nesse momento. E o Vesemir, ele era um paladino de um culto de um deus, o deus Torme. E foi esse o gancho que eu quis colocar, né? Então a família toda era dedicada a esse culto desse deus Torme. E aí o gancho para o grupo ir para essa aventura era que a família estava passando pela estrada, indo para Meiolar. Eles passaram por essa aldeia próxima de Meiolar, que é uma aldeia conhecida por ter um culto a Torme também. E aí eles perceberam que tinham algumas casas destruídas, e eles não pararam na hora para averiguar, mas assim que chegaram em Meiolar, eles passaram a missão para Colmeia Dourada, que é como se fosse uma autoridade ali em Meiolar, e pediram ajuda para ela juntar alguns mercenários e mandar eles junto com esse personagem novo, Vesemir, para investigar o que estava acontecendo. A família do Vesemir, por mais que ela cultue esse mesmo deus Torme, ela é de uma vertente mais pacifista, enquanto essa aldeia era conhecida por ser de uma vertente antiga, mais de guerreiros. Torme é um deus da justiça, da bondade, mas ele tem vertentes diferentes dentro dos seus cultos, né? E as 3 histórias vieram aí, né? Eu pedi pro Vesemir, jogador, pensar nas 3 histórias do Vesemir, e ele associou essas histórias muito à família. Então a família, todos usavam máscara, porque tinha aí um boato de que eles tinham antepassados que fizeram um pacto com alguma entidade maligna, e eles tinham um rosto meio demoníaco. Isso vem a ser explorado depois nesse personagem, é uma história muito legal, inclusive, mas para esse episódio, o que importava é que ele já chegasse para conhecer o grupo, e o grupo tivesse alguma ideia de quem ele era, de quem era essa família. Então a gente colocou a dinâmica das 3 histórias, foi legal, mas eu já introduzo aí um problema
nesse início, em como essas histórias foram entregues, e não só ela, mas todo o primeiro ato da nossa one shot. Vou separar essa one shot em 3 atos para análise. Ela tem o primeiro ato, que é quando eles recebem a missão, o grupo. Então o Vesemir, ele tá lá com a Zangão, que é quem dá a missão, e aí chegam 3 figuras conhecidas já, o Adrian, Kaelin e o Gul. E a missão é dada ali na primeira meia hora da sessão. Em meia hora eles já chegam na aldeia e já começam a investigar, onde começa o segundo ato. O segundo ato é todo de investigação, até que no terceiro tem a grande revelação dos sacerdotes serem do mal e o combate final. Eu vejo alguns problemas nos 3 atos e as dicas de hoje vão ser pautadas nisso. Mas eu vejo problemas principalmente no primeiro e no terceiro. E o primeiro tem a ver com isso, tem a ver com como essas 3 histórias foram entregues, mas principalmente tem a ver com essa dica que a gente já tinha dado, que é: dê apenas informações necessárias de forma natural para personagens específicos antes do jogo. Ficou grande essa dica, eu estou pensando em reformular ela. Eu vou colocar: dê informações de forma simples e criativa. Então a gente tinha abordado nesse primeiro episódio a possibilidade de entregar certas informações sobre a história através de personagens específicos. Se um personagem já tem certo conhecimento sobre aquela cidade, aquele bar em que o grupo vai passar, você pode entregar essa informação para essa pessoa. E essa pessoa dá para os outros jogadores. Ao invés de você narrar, fica mais fácil os jogadores absorverem alguma informação se ela vier através da interpretação, principalmente interpretação entre jogadores, que eles vão prestar mais atenção. Naturalmente, eu acredito que haja esse certo nível de atenção que os jogadores dão a informações. Se for uma informação que você está dando, narrando, entre tantas outras coisas que você tem que narrar, descrição de cenário, descrição de personagem do mestre, descrição de comportamento, você já tem que se preocupar com muita coisa, já são muitas informações que vêm do narrador através desse artifício, e por isso eu acho que fica mais difícil de absorver. Informações são jogadas aí no meio. Um nível que torna um pouco mais fácil de informações serem absorvidas é quando elas são dadas através de um PDM, através de interpretação. Então, o PDM, no roleplay, passa informações para os jogadores. Eu acredito que eles já ficam um pouco mais atentos quando isso vem de um PDM, ao invés de vir da sua narração. E o terceiro nível, que eu acho que é o mais efetivo, é quando vem através de um próprio jogador. Eles prestam ainda mais atenção do que quando vem de um PDM. Putz, se esse jogador tem essa informação, se esse jogador já sabia disso antes da sessão começar, isso deve ser importante. E aí hoje eu fico sempre ponderando como eu entrego certas informações, e eu dou preferência às que fazem sentido a dar através dessas outras 2 formas. E nessa sessão, o grande problema que eu vejo no primeiro ato é a forma que eu entreguei, então, a premissa, o início da história, quando a missão foi passada. Eu não fiz nenhuma dessas outras coisas. Eu narrei, só fui falando, e eu fiquei acho que uns 20 minutos falando que sua família, Vesemir, passou pela aldeia e aí viu a casa, as casas na área mais externa da aldeia destruídas, e isso te deixou preocupado, e aí você chegou em meio lar e conversou com a Zangão, e agora vocês estão na taverna porque ela quer passar a missão. E eu não falei isso através da Zangão, e nem dei essa informação pro Vesemir falar ele mesmo, eu só narrei. E eu vejo um problema grande nisso. Eu acredito que isso tenha feito com que os jogadores demorassem um pouco mais para entrar na história e para ficarem imersos naquela aventura. Formas que eu vejo hoje que eu poderia ter usado, né, para resolver esse problema. Eu poderia ter dado as informações para o Vesemir, e aí ele passaria para o resto do grupo. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer, uma prática que eu comecei a ter mais recentemente. Tem um problema disso, é que mesmo você passando informações para uma única pessoa, é muita informação. Você como mestre, você tem noção
da história toda. Se você passar para uma pessoa, pode ser que haja um problema de comunicação. No caso, era uma história simples, eu acho que daria certo. Ele só teria que falar, olha, eu sou de uma família tal e a gente estava viajando, viu a aldeia e agora a gente está preocupado e quer a ajuda de vocês para ir lá ver o que está acontecendo. Só disso ser dito através de um jogador e não através de mim, da minha narração, acho que já melhoraria bastante a forma como os outros jogadores receberam e absorveram isso. Se não desse para seguir por esse caminho, eu poderia ter feito a Zangão falar isso, mas eu não falei. A Zangão não é que distribui as missões, mas eu não o fiz também. E eu acho que essa foi uma falha grande. Pensando agora em retrospecto, uma prática que eu comecei a ter também recentemente, que funciona bem, é eu ter dado essa informação descrevendo a própria cena. É um subterfúgio onde eu ainda assim entrego a informação no meio da narração, mas ela não é um monólogo solto na aventura. Ela é um monólogo já tentando criar essa atmosfera imersiva. Então, ao invés de eu falar esse monte de coisa, eu poderia ter descrito a cena em que a família do Vesemir passou pela aldeia e começado a história aí, né? Vesemir, você está numa caravana da sua família, passando de frente para a aldeia e você vê aquelas casas destruídas. E aí corta e aí eles estão na taverna, já reunidos. E aí o Vesemir não precisaria repetir o que ele viu. Como está todo mundo ouvindo, a gente pode cortar e dizer que essa cena que acabou de ser descrita foi o que o Vesemir contou para vocês. E aí todo mundo já se ambientou, todo mundo viu, né, junto com o Vesemir, através dessa descrição dessa cena, o que aconteceu. E esse era todo o gancho, né, para o pessoal ir para a aldeia. Então tá todo mundo junto, já tá todo mundo ambientado. Ajudaria bastante no entrosamento inicial. E para o pessoal absorver essas informações e já tá um pouco mais imerso e ter comprado um pouco mais essa história. Eu poderia também ter feito um flash forward, né, narrado uma cena no futuro. Seria legal, talvez não tanto para essa one shot. Tem uma cena em que ali no meio da sessão, em que o grupo tá no terreno clerical, é noite, e é de noite que os mortos se levantam. Durante o dia eles ficam nos túmulos, à noite eles se levantam e a aldeia inteira vai para dentro do território clerical para se proteger. Eu sabia que eu queria que os jogadores vivenciassem isso em algum momento, porque isso era uma cena que seria marcante para toda a história. Na descrição ali que o Dressler deu da aventura, ele focava bastante nisso, né? Que o terreno clerical protegia as pessoas e à noite todo mundo ia pra lá. Então é uma cena que dá uma ambientação muito legal, dá uma noção muito legal do que tá acontecendo, passa o desespero daquelas pessoas, né? De estar num espaço confinado, se protegendo de mortes. Eu sabia que eu queria essa cena em algum momento. Eu poderia ter começado o episódio narrando essa cena, cortado e falado: vocês estão numa taverna no dia anterior, ou no mesmo dia, mas na manhã desse dia. E aí eles já sabem que, putz, em algum momento a gente vai enfrentar isso aí. O problema é que a própria presença dos zumbis ali era um pouco de surpresa. Então talvez nessa one shot não funcione, mas fica aí a dica para outros casos. Eu usei esse artifício algumas vezes e é bem legal se você quiser já deixar os jogadores imersos logo nas primeiras frases da sua aventura. Então esse card aqui dá informações de forma simples e criativa, resume todos os problemas que eu vi no primeiro ato dessa aventura. Poderia ter melhorado bastante. Narre one shots, dê informações de forma simples e criativa, dinâmica das 3 histórias, tem uma premissa, beleza. Valorize o roleplay e foreshadowing. Vamos para o segundo ato, que é a investigação. Antes, esses 2 cards eles estão relacionados com o segundo ato. Valorize o roleplay, foreshadowing ou prenúncio.
Mas acredito que tem uma dica valiosa além dessas, que é defina seus gêneros. Isso não é aplicável para todas as histórias, todas as aventuras, mas é uma prática que eu gosto e me ajuda a guiar guiar o ambiente, né, e o cenário e as sensações que eu quero passar naquela missão. A gente sabe que D&D, RPG de fantasia, tem esse gênero sempre que é fantasia, isso vai estar presente. Mas eu acredito que você consiga definir subgêneros, outros gêneros que você quer abordar. Não digo comédia, drama, isso vai invariavelmente ter quase toda a sessão, um pouquinho de comédia, um pouquinho de drama. Boas sessões têm isso, e isso pode vir também dos jogadores naturalmente. Inclusive essa sessão, ela se sustentou nas costas dos jogadores, que mandaram muito, muito bem, e nas costas do Lucas Dressler, que também mandou muito bem nessa história. Mas vamos lá, o que é defina seus gêneros? A rigor, assim, por padrão, gênero fantasia está presente nos jogos de RPG D&D. Mas existem subgêneros dentro da fantasia. Essa é uma história de zumbis. Zumbi é um subgênero. Zumbi é, inclusive, um subgênero que eu adoro, mas que eu tenho muito medo de tornar um gênero batido nas minhas mesas. Então eu acabo narrando uma sessão de zumbi a cada alguns anos. Mas eu gosto muito de zumbi em fantasia. É muito, muito legal. Os sentimentos de desespero, ver uma horda de zumbi, ou aqueles momentos de confinamento, de se prender numa casa, tipo Madrugada dos Mortos-Vivos, né? É muito legal, dá pra explorar muita coisa. E então, o subgênero de zumbi estava presente, já desde a premissa. Mas o que o Dressler faz, que é muito legal, tá aqui esse gênero de zumbi, mas o desenrolar dessa história tá por sua conta, né, conta do mestre. E aí eu sabia que tinha essa premissa, sabia que já tinha o subgênero de zumbi, poderia ter ido para um lado mais hack and slash, talvez. Se o segundo ato não fosse voltado para a investigação e conversar com as pessoas da aldeia, entender o que está acontecendo, se fosse mais algo tipo matar zumbi, seria um gênero mais ação e lutar com monstros. Poderia ser algo tipo, tem um artefato em algum lugar que está causando isso. E aí você traz um pouco do gênero de caça ao tesouro, talvez, de uma aventura mais de exploração de dungeon. Esse é outro gênero. Então você já tem aí fantasia, zumbi, dungeon e caça ao tesouro. Eu quis ir pro lado investigação, com um pouquinho de uma temática meio religiosa. Então esses foram os 3 gêneros que eu quis trabalhar. E aí com investigação eu sabia que eu me pautaria muito no roleplay durante o segundo ato, enquanto não tivesse combate. E aí o pessoal teria que conversar com os aldeões para descobrir coisas deles. E aí que vem o Valorize o Roleplay, o nosso 2.2 aqui. E o lance da temática meio religiosa veio muito porque o Vesemir tinha essa ligação com a família e a religião, o culto de Torme. E disso, eu acredito que dá para trazer outra dica aqui, que é algo que eu não explorei bem também. Explore seus temas. Eu consegui cobrir essa questão que eu queria abordar, que era religião e fé dentro do gênero. Eu acredito que
ter ali essa pauta mencionada constantemente e os pontos focais da história serem os 3 sacerdotes e boa parte da história se passar dentro do templo e ter essa temática de religião, seja o suficiente para cobrir o gênero dessa história um pouco mais religiosa. Mas não é o suficiente para explorar esse tema. Então, pode ser que a sensação tenha sido passada e pode ser que os elementos ali tenham dado esse entendimento e tenham definido esse gênero. A questão da fé foi colocada em pauta diversas vezes. Mas isso também, além de gênero, é um tema da história. Fé acabou se tornando um tema da história. Os sacerdotes, no primeiro momento, enquanto eles não revelaram a forma e as suas intenções reais, eles questionaram muito Vesemir sobre sua fé, e outros aldeões também. Quase todos eles falaram, né, que eles tiveram sua fé testada e essa maldição fez com que eles desacreditassem em Torm, e agora eles estavam adorando um novo deus, que era uma entidade desconhecida. E isso foi explorado várias vezes, mas eu não fui muito a fundo, ficou superficial. O Vesemir apareceu, foi como uma figura de ligação com a fé e com Torm, né, para garantir que aquelas pessoas não desistissem de sua fé. Mas aí, isso foi um tema que foi recorrente durante a investigação, mas aí no terceiro ato, durante o combate, isso desapareceu. Quando foi descoberto o plot, quando foi descoberta a trama por trás, né, dos sacerdotes e dessa entidade maligna, a fé não foi mais discutida, não apareceu mais. E falando do terceiro ato, eu posso dizer como eu pensei em resolver isso, pensando em retrospecto. Mas explorar seus temas é algo importante. E eu acredito que o grande tema dessa história tenha sido fé. E eu não percebi isso na hora. E deixei passar. O final poderia ter sido muito mais sensível nesse sentido. E por não ter explorado esse tema, eu acredito que o gênero tenha acabado se distorcendo no final. Porque o fim dessa one shot, ela é muito lutar contra monstro, né? Ela acabou virando um combate contra essa entidade, contra os sacerdotes, e tudo que foi discutido antes foi esquecido. E aí o gênero acabou não ficando por causa dessa exploração do tema que não foi bem feita. E aí, só para fechar o segundo ato, antes de começar a falar do terceiro, foreshadowing ou prenúncio. Foi eu coloquei aí, linkado com o card, porque isso acabou sendo um foreshadowing, mas eu acho que é um foreshadowing mal feito nesse caso. Tem um momento em que o Vesemir usa seu sentido divino, que é aquela habilidade do paladino que faz um scan ali, né, do seu entorno, e diz para o paladino se há algum tipo de morto-vivo, celestial, tem uma lista de criaturas, né, que ele pode sentir. Se não me engano, ele sabe quantas são e que tipo elas são. E eu queria que os sacerdotes fossem surpresa, né? Eles serem mortos-vivos era pra ser uma surpresa. Quando ele usa essa habilidade, eu também não quis mentir. E aí eu falei que ele sentiu a presença de 3 mortos-vivos. Eu não disse a direção, mas ele estava próximo dos sacerdotes. E nesse momento, fica ali, é um foreshadowing, porque é a hora que os sacerdotes se revelassem como mortos-vivos. Isso já foi de alguma forma plantado no passado, foi anunciado, né, como a gente discutiu o foreshadowing no segundo vídeo, mas ao mesmo tempo foi um foreshadowing mal feito, porque ele entregou o plot twist no começo da sessão, e aí eu não sei como que eu poderia ter feito isso sem mentir para os jogadores, porque esconder esse tipo de informação quando um personagem usa uma habilidade, pensa em algo criativo para conseguir uma informação, esconder só para manter o seu plot seguro, eu acho que não é uma prática legal. Então eu não quis mentir, mas eu sabia que isso ia estragar o plot twist.
E aí eu não sei como eu poderia ter resolvido isso. Talvez eu tenha lido a magia errado, talvez eu não precisasse ter indicado o número de mortos-vivos, mas caso de fato a magia deixe você saber o número de criaturas, eu não sei como poderia ter resolvido isso, sinceramente. Fui pego desprevenido. Então, se você soubesse, se tiver alguma ideia, deixe aí nos comentários. Gostaria muito de ouvir como solucionar esse problema. Se alguém usa uma habilidade que entrega seu plot, o que você faz? Sem mentir. Uma solução criativa aí pra narrativa. Eu de fato não sei. Gostaria de ouvir pra aprender, se você tiver alguma ideia. Isso fecha nosso segundo ato. Vamos pro terceiro rapidinho para já encerrar o vídeo. O terceiro ato foi o nosso combate. A revelação que eu estava aguardando e esperando. Os 3 sacerdotes estavam esse tempo todo tentando converter a fé dos aldeões para eles pararem de adorar Torme e adorar esse novo deus, que era, na verdade, o seu mestre, estava controlando os 3 sacerdotes. E nesse momento eu me perdi. Nesse momento eu deixei desandar a sessão, porque eu fui para um combate super convencional, super regradinho, super quadrado. E combate é algo que eu ainda estou tentando aperfeiçoar. Eu tô consumindo bastante conteúdo para aprender a como deixar combates mais dinâmicos e como tornar os combates narrativos. Um combate deve contar uma história. Ele não é só porrada, ele não é só mecânico, ele não é só jogar dado, acertei, não acertei. E ele também não é só descrever as ações. Nessa one shot, nem isso eu fiz. Eu acredito que tem 3 camadas aí. O combate mecânico, o combate um pouco mais descritivo, que dá uma sensação de que aquilo está acontecendo, né? Ele é visual e os jogadores conseguem entender e imaginar. E eu acho que a terceira camada, que é a camada que eu quero um dia atingir, é o combate também conta uma história. Os PDMs, os monstros, eles devem reagir, eles devem colocar seu sentimento no combate como os jogadores colocam. E é nesse momento que eu acho que eu perdi o tema da fé. Se os sacerdotes em algum momento tentassem colocar a fé do Vesemir em xeque durante o combate, seria muito interessante. Eles que conversaram sobre fé com o Vesemir e eles que tiveram a sua fé distorcida e deturpada por essa entidade, poderiam desafiar a fé do Vesemir também. Em um momento em que ele se sentisse encurralado, em que ele se sentisse fragilizado, eles poderiam talvez oferecer, passar por outro lado, ou questionar e zombar desse paladino que até em seus últimos momentos se segura na imagem do seu deus. Se eu tivesse feito isso, eu daria a oportunidade para o Vesemir de talvez fazer um discurso, ou ter uma fala, ou uma ação que fecharia esse tema. Ele poderia dizer, né, não, eu mantenho minha fé a meu Deus, e sei lá, algum discurso nesse sentido. E todo esse tema que foi repetido por todo o episódio teria servido a algum propósito, né? Tem aí uma ferramenta de roteiro bastante famosa, dá pra gente conversar em outros vídeos, que é a arma de Chekhov. E em resumo, ela diz que se você em algum momento, em algum roteiro, mostra uma arma, essa arma precisa ser usada, ela precisa ser disparada. E aí tem ali, disse que, na teoria, ela geralmente é apresentada no segundo ato para ser disparada no terceiro. E a minha arma de Chekhov era a fé. Eu introduzi o tema da fé, ele foi discutido, debatido ao longo do episódio, e no terceiro ato ele foi esquecido. E se essa arma fosse disparada, ela criaria uma cena muito interessante, em que o personagem do Vesemir poderia crescer e
se encerraria, né, o ciclo do tema e o gênero também estaria presente de novo e a fé teria sido usada para vencer o combate. Enquanto não, no fim foram os dados que foram usados para vencer o combate. Tenho ah, outras coisas que eu penso sobre combate, outras críticas que eu vejo nos meus combates que eu gostaria de compartilhar. Eu ainda estou aprendendo e tentando melhorar as minhas cenas de combate. Eu acredito que sejam duas coisas bem distintas, né? Roleplay e combate. Mas aí fica para outros vídeos. Nesse momento, eu acho que se isso fosse aplicado nesse combate em específico, por mais que ele tenha sido um pouco maçante e por mais que eu pudesse ter usado mecânicas para deixar ele um pouco mais dinâmico, eu poderia ter só explorado isso, que ele já teria ficado bem melhor. Mas em outros vídeos a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre combate em específico. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham de alguma forma visto algo nessas dicas que possa ajudar suas mesas. E bora para os próximos. Siga aí o Sindicato da RPG, ouça a gente no Spotify e muito obrigado. Eu comentei, mas acho legal mostrar também essas suas miniaturas que vieram na box da Caverna do DM. Os 3 sacerdotes aqui eram 3 combate corpo a corpo e um conjurador. E esse aqui é tipo um avatar do Orgoroth, né? Ele não, o deus Orgoroth não foi invocado, mas era algum avatar. A pintura não tá muito boa, foi eu que pintei, ainda tô aprendendo. O Dressler fez uma versão bem melhor, então vai lá no Instagram dele, no Instagram da Caverna do DM, pra ver essas miniaturas aqui.